De volta já aqui com o nosso programa especial de Dia da Mulher e agora temos mais um integrante aqui no nosso bate-papo. Carmen, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Ai, Mara, eu que agradeço o convite, bom dia para todo mundo e feliz Dia da Mulher. Feliz Dia da Mulher, maravilhoso. Vamos lá então conversar agora, eu estava aqui conversando com as meninas, batendo um papo sobre essa questão de organização, enfim, mas eu queria falar com você sobre autoestima, né? Assim, você como psicólogo, vamos explicar para essa mulherada aí o que é essa famosa autoestima que a gente tanto escuta, a gente tanto, né, vê o pessoal falando. Que tanta gente busca, né, e precisa. A autoestima é você conseguir se encontrar em você, né, Mara? É você conseguir ressaltar as suas qualidades. Hoje a gente vê que as pessoas buscam muito se enquadrar, né, em características que são apresentadas como aceitas, né, em perfis que são apresentados como os bonitos, as referências, né? Mas, na verdade, quando a gente fala de autoestima, a gente está falando em se aceitar como a gente é, né? Com as qualidades que a gente tem, ressaltando os pontos que a gente encontra de positivo na gente, né? E esse reconhecimento ele é necessário para que a gente consiga se sentir bem. É algo muito difícil para nós, mulheres? Para algumas mulheres, sim, né? Justamente pelo que eu falei, esse padrão de beleza, né, que é apresentado, faz com que as mulheres, desde muito cedo, tentem se adequar, né? É um perfil de uma mulher magra, é um perfil de uma mulher muito sarada, é um perfil de uma mulher ou com cabelo grande, ou com cabelo com uma cor diferente, né? Que se vista de uma maneira diferente. Então, sempre tem algo que a gente está tentando acompanhar, né? E quando a gente pega essa referência do outro para ser a nossa, é muito difícil da gente conseguir se encontrar dentro dessa autoestima, né? É muito interessante você falar isso, porque aí a gente lembra logo dos padrões, né? Que aí a menina que é alta, tem o corpo, né, magro, que só vive ali maquiada, arrumada, ela é que é a bonita, ela é que é a aceita. E aí, você lida muito com isso no consultório? Não sei, chegam assim as mulheres, olha, eu queria ficar igual essa daqui. Eu não, porque eu trabalho muito com oncologia, Sim, né? Por causa da minha rotina. Mas não é raro, em rodas, em momentos sociais, que essas pessoas me abordem em busca de dicas para alcançar isso, de como é que faz. Como a minha rotina é muito trabalhar com pacientes com câncer, pacientes oncológicos, as prioridades são muito alteradas nesse momento. As pessoas realmente lidam com o que é importante, de fato, né? Até ontem eu estava atendendo uma paciente que vai raspar o cabelo e eu estava conversando justamente sobre isso, sobre esse estigma que roda em torno de raspar o cabelo e quantas mulheres, a Carmen também tem essa experiência e pode compartilhar, se encontram nesse momento, não se desgostam, né? Eu sempre falo que a dúvida é pior do que a certeza. O antes de raspar é sempre pior do que depois, porque depois que raspa, ou se encontra careca ou se encontra de peruca, então elas têm uma forma de se sentir bonitas também. Eu nunca vi ninguém que diga assim, me detestei de todos os jeitos. Umas se identificam com a lace, com a peruca, outras se identificam com o lenço, outras se acham maravilhosas careca. Então, assim, quando a gente tá eu tenho muito essa questão de autoestima no meu consultório por causa do padrão dos meus pacientes. Mas no mundo, entre amigas, entre pessoas conhecidas, quando sabe que eu sou nutricionista, até porque isso já é um link muito forte entre a nutrição e esse padrão estético de super emagrecimento, que não é a minha área e eu nem me identifico muito, porque como eu lido com pessoas que estão lidando com processos muito mais sérios, né? Sim, não é uma identificação muito minha, profissional, de atender pessoas que estão em busca só de perder gramas, né? É um choque muito grande eu atender uma pessoa que está saindo em busca da cura de uma doença, que quer queira, quer não, ainda é ameaçadora, né? Embora esteja num momento muito diferente, a gente sabe que hoje a realidade do câncer é diferente, mas ainda tem essa carga até cultural de que, né? Exatamente. E sair e abrir a porta para uma pessoa que está buscando um padrão estético. Então, na minha realidade de consultório, não. Mas na vida, né, em conversas, quando você fala que é nutricionista, faz, mulher, o que é que eu faço para emagrecer e para voltar até o peso que eu tinha antes da gravidez. Então, as pessoas, elas se apegam muito ao que tinha antes, a como gostaria de ser, a uma pessoa conhecida, mas fulano teve filho, emagreceu rápido e eu não consegui, né? Então, a gente tem muito essa questão, mas é necessário a gente entender, como a Carmen falou, que para que a gente se sinta bem, a gente tem muito que aceitar o momento que a gente está vivendo e entender a beleza desse momento.
Uma coisa importante nisso que a Cíntia fala, são prioridades diferentes. Sim. Né? Quando a gente está falando do paciente oncológico, a gente fala de uma dor voltada para a realidade dele. Quando a gente está falando de um público em geral que busca se encaixar nesse padrão, a gente também está falando de um outro tipo de dor, que é uma dor de se enquadrar, né? E aí, quando eu falei da importância da gente conseguir se aceitar, né, e da gente buscar essa autoestima se encontrando, é porque muitas vezes essas mulheres que são referências bonitas, gostosas, magras, elas também têm as dores dela. Só que elas não Exatamente. Ou não falam, ou elas não demonstram, vendem né? uma outra imagem, né? E aí, assim, às vezes a gente tá querendo ser magra daquele jeito, mas aquela menina que é magra também sofre porque é magra demais, né? Então não se acha bonita, também não se encontra. Então é muito importante a gente conseguir se encontrar dentro desse padrão para que eu encontre qual é o meu, qual é o que me satisfaz, qual é o que me deixa feliz, né? E aí quando a gente fala de padrão e falando de beleza, eu lembro logo dos filtros que a gente vê, né? Muito. E aí eu fico vendo que as pessoas, elas querem ter o rosto que tem quando colocam aquele filtro. Isso também acontece com você, Raíssa, assim, como profissional? Não queria ficar assim, olha, como está essa foto aqui com esse filtro. Queria que o meu rosto ficasse exatamente desse jeito. Gente, isso é muito, muito, muito comum. E assim, com essa questão de referências de mulheres lindíssimas, com as redes sociais, então isso se difundiu de uma forma gigantesca, né? Então, por muitas e muitas vezes, eu recebi e recebo referências que não condizem com a pessoa, né? Porque por muitas vezes, quando você vai ver a foto, um olho muito grande, um espaço de pálpebra grande, que a gente consegue trabalhar um delineado, como está na foto. E quando a gente vai ver a realidade, é a mulher comum, é o olho menorzinho, é a pálpebra menor. Então, a gente precisa adaptar aquela maquiagem para também não deixar, né, a pessoa insatisfeita ou até diminuí-la como pessoa, porque isso acaba acontecendo também. E tentar reproduzir, deixá-la maravilhosa, mas infelizmente é uma realidade assim grande. As linhas, muita gente, muita cliente de pele madura. Ai, como a gente ameniza as rugas, só que maquiagem não tira a ruga. Infelizmente, a gente ainda não tem esse poder com maquiagem. E eu trabalho uma linha, uma vertente de maquiagem, de uma maquiagem mais natural. Sim. Que é o que, de fato, embeleza, né? Não é a que transforma, não é a que vai deixar o rosto extremamente fino, o nariz extremamente fino, porque eu não gosto, eu acho que fica artificial e não valoriza os traços daquela mulher, porque somos lindas. Sim. Independentemente de formato de corpo, de rosto, se está mais gordinha, se está mais magrinha. Então, a gente precisa, de fato, nos alcançar a nossa melhor forma naquele momento, né? Desconfigura a pessoa, né? Assim, as linhas de expressão, elas representam a sua história, né? Assim, o quanto que eu aprendi nesse processo, né? Que hoje está sendo representado no meu rosto, mas que faz parte de mim também. Então, por isso que a aceitação, né? A autoaceitação é tão importante. E eu acho também que o cuidado com a linha de expressão, vou até me meter numa área que não é minha, mas eu acho que isso é uma coisa que faz parte do autocuidado, mas em outro momento. Né? Você pode ter o cuidado com essas questões se é algo que você gostaria de fazer, mas não transferir essa responsabilidade para um momento de uma maquiagem. Isso é um outro momento, né? Dermatologia é outra questão que pode ser feita. Processo, né, exato, amiga? lento para não. Não, e além de ser um processo, assim, você não vai cuidar das linhas de expressão lá quando ela chegar. Você vai cuidar na sua hidratação, na sua alimentação, né? Exato. E isso é um processo que ele precisa vir muito antes, né? Tipo, o hidratante que eu vou passar naquele momento da maquiagem, ele talvez não resolva a falta de hidratação da pele da cliente. O que vai resolver são aqueles 5 minutos que eu falei anteriormente de autocuidado, de você parar, de você... À noite, assim, no final do dia, lava o rosto, limpa, passa o hidratante. Pela manhã, aplica o protetor solar. O protetor solar, minha gente, é vida, sabe? Ele, de fato, ajuda muito nessa questão do envelhecimento. Então, por muitas vezes, claro que tem pessoas que tiveram outras realidades,
Mas quem tem acesso à informação, quem pode ter esse cuidado, tenha e comece cedo. Porque os sinais, eles não aparecem, como os quilos, eles não aparecem do dia para a noite, as rugas, as linhas de expressão também não. Essas discrepâncias, né, entre a gente ver a foto da modelo ou da influenciadora e querer ter o corpo igual, você vê aquela sua foto com aquele filtro e você querer ter o seu rosto igual aquele filtro, pode se tornar um problema? Muito. Lá na frente? Muito. Pode se tornar uma tênue para essa dor que eu falei há pouco, né? Porque você está em constante sofrimento por não se encontrar, né? E pode virar uma doença no sentido de você não se enxergar e estar sempre querendo mudar. A gente vê muito isso nos procedimentos de harmonização facial. Sim. Né? Então as pessoas estão lá mudando e mudando e mudando e chegam a se descaracterizar. Né? Porque elas não conseguem se encontrar. Uma das coisas que eu falo muito, Mara, no consultório, quando chegam jovens, né, com baixa autoestima, ou quando chegam pacientes oncológicas que estão preocupadas com a expressão do adoecimento, né, no corpo, eu falo muito assim, para de frente para o espelho. Tá? Tenta se olhar, porque no dia a dia a gente não faz isso, né? A gente olha lá para o cabelo, a gente olha para a maquiagem que a gente está fazendo, mas a gente não se enxerga no espelho, não para se reconhecer naquela imagem. Então você está sempre buscando os pontos que são negativos para tentar, né? O cabelo que está branco, uma ruguinha que eu quero esconder com a maquiagem, mas você não consegue enxergar as potencialidades que você tem. Sim. E quando a Cíntia falou do paciente oncológico que se descobre, né, nessa mudança, é porque ele começa a se olhar de uma forma diferente. Né? Ele começa a se encontrar dentro do processo que ele está vivenciando. E aí não importa se é uma lace, se é uma peruca, se é a careca, né? Se é um lenço, não importa isso, porque eu estou me encontrando de uma outra maneira. Então, para as jovens, para as pessoas que estão buscando as cirurgias, nada contra a cirurgia, mas para as pessoas que estão buscando a cirurgia de uma forma compulsiva, né, para tentar se enquadrar num padrão que não é a delas, para um pouquinho e tenta se encontrar, né, nesse olhar para o espelho, você vê o que é que você tem, que você pode ressaltar e que pode sim ser algo muito positivo para você. É tão interessante isso. Hoje eu estava logo cedo, até compartilhei. Foi algo mais ou menos assim, era uma frase falando que a gente só tende a se comparar com as pessoas, mas só que a gente não olha o que a gente viveu e o que aquelas pessoas viveram, né? A gente sempre tem essa tendência de ficar se comparando com quem não passou pelo mesmo que a gente passou ao longo da vida. E isso é tão real e às vezes é tão difícil, né? Assim, para nós até mesmo mulheres, porque a gente tem essa tendência de ficar, né, se comparando mais. Vocês concordam, meninas? Eu concordo. Eu também. Eu acho que a gente, a teoria da comparação, ela é, acho que dos maiores pesadelos na vida da mulher, né? Porque se a gente fala da maternidade, em todos os estágios, sim, né? Isso começa quando a gente observa uma adolescente. Na adolescência a gente já vê o quanto isso tem sido um dilema familiar. Na escola, né? Exato. Na escola já ficava assim, nossa, fulaninha é mais popular. A bolsa que fulaninha tem, o tênis que fulaninha tem. E os lugares que ele vai, a viagem que ele faz nas férias. Aí a gente vai crescendo e isso só vai mudando de local, né? De ambiente. Mas a gente ainda tem isso, eu acho que é um trabalho que precisa ser feito justamente nesse processo terapêutico mesmo. Porque é vida, né? Você começar a se conhecer e a entender como você deve se portar em determinadas situações, porque a gente vai amenizando os sofrimentos que a gente potencializa na nossa cabeça que nem existem. Sim. Né? Então, muitas vezes a gente vai alimentando uma formiguinha ali, uma pulga, e aquela pulga de repente vira um dinossauro na nossa vida, porque a gente vai colocando uma lente de aumento diante da nossa perspectiva. Aí quando a gente compartilha com outro, que a psicologia faz esse papel, né? Eu faço terapia, às vezes a minha terapeuta faz assim, Cíntia, parece uma historinha para boi dormir. Olha o que você tá me contando. Aí ela mandou eu repetir umas 2 vezes. Quando eu repito, é o que a Carmen disse. Se olhar. Aí cai a ficha. Né? Quando você repete 2 vezes a frase que você falou, aí você faz assim, meu Deus, não faz sentido, assim, de fato. Então, esse processo, quando a gente fala de autocuidado, uma coisa que a Carmen, quando estava falando, eu falo muito isso. Quem está em busca de emagrecimento, por exemplo, eu sempre falo que precisa tanto ou mais de um psicólogo do que de um nutricionista.
Porque no padrão geral, a sociedade ela sabe o que engorda, o que não engorda, o que é saudável, o que não é saudável, né? O que faz com que ela mantenha as escolhas é o emocional. Sim. Porque na maioria das vezes o que faz uma pessoa sair do padrão de uma dieta regular e saudável é porque ficou nervosa, é porque teve algum problema. Quando você vai conversar, você vê a minha correria. Então, nesse momento, muitas vezes quando as pessoas chegam no consultório com essa demanda, tá lá o plano alimentar feito, possível de ser cumprido, prático, fácil, eu não boto nada muito mirabolante, receitas muito difíceis, ingredientes muito complicados e exóticos, é tudo muito simples. Mas quando a pessoa chega com problemas que não existem, muitas vezes eu digo, meu Deus, eu queria uma psicóloga aqui do meu lado para me ajudar nesse processo, porque muitas vezes é esse entendimento de que será que eu quero isso mesmo? Ou será que eu tô aqui porque disseram que eu precisava estar? Ou será que... Eu acho que o propósito do emagrecimento é a primeira coisa. A pessoa quer emagrecer, antes de buscar qualquer profissional, de ir para academia, ela tem que parar e dizer assim, eu quero mesmo, eu estou disposta Disponível para isso, a passar por né? isso, né? Exato. Porque como a Cíntia fala, é uma escolha. E toda escolha tem uma consequência, né? E a gente acha que as nossas escolhas, elas não vão chegar nas consequências que a gente vai precisar lidar. Eu vou precisar abdicar de alguma coisa em algum momento, mas necessariamente eu não vou precisar entrar em sofrimento. A Cíntia fala muito isso, né? Você ter uma alimentação saudável não significa você sofrer ou deixar de comer tudo que você gosta. E o que a gente vê muito, principalmente com relação à alimentação, é isso. As meninas, elas fazem aí dietas loucas, né? Ou então entram num sofrimento de adoecimento mesmo, de anorexia, de bulimia, porque elas estão buscando algo, mas elas não estão dispostas a lidar com, né? E a gente precisa ter essa consciência, né? Eu preciso saber até onde eu posso ir. A Cíntia fala muito isso, né? Você quer comer uma pizza? Ok. Né? Agora, como é que eu posso fazer essa pizza de uma maneira que seja saudável? Ou eu preciso comer pizza todos os dias, né? Ela sempre fala isso. Então, assim, é uma escolha que a gente precisa fazer e eu preciso estar disposta a isso. E às vezes a gente não tá, a gente quer que as coisas aconteçam num passo de mágicas, né? Da mesma forma que a gente vai lá, faz a maquiagem, sai linda, maravilhosa, a gente quer que nas outras esferas isso aconteça assim também. E o processo não é dessa forma. Eu preciso estar disponível até para me conhecer, para saber de fato o que é que eu quero, para a partir disso eu buscar mudanças no meu dia a dia. Verdade. E aí, Raíssa? Eu concordo com tudo, com certeza. Eu acho que é muita questão do imediatismo, né? Que a gente tem como característica do ser humano. A gente não tem a paciência de viver os processos. Uma experiência minha pessoal em relação a isso, de peso e autoestima e tal, a Cíntia me acompanha aí há um tempo, sabe? Desde os meus 21, 22 anos, mais ou menos, hoje eu tô com 31, eu sofro com isso de peso, né? Então, eu queria um corpo muito magro e tal, só que a partir do momento que eu entendi que o meu corpo nunca será muito magro, porque é o meu biotipo. Eu não tenho como ser muito magra. Eu não tenho como pesar menos de 60 quilos, porque eu tenho um esqueleto pesado, eu tenho massa muscular. Enfim, então, a partir do momento que eu entendi isso e que eu vi que boas escolhas me fariam ter saúde, eu vivi muito melhor, sabe? Um dia ou outro, me permitir comer uma pizza sem culpa, gente, é a melhor coisa que existe. Você comer sem culpa. Porque por muito tempo eu comia e me sentia culpada por estar comendo, sabe? Isso é tão comum. Demais, demais. O que eu falo sempre, né? Eu tenho uma enorme dificuldade de propor para as pessoas essa mudança de vida muito radical. Por isso que eu falo muito sobre essa questão do equilíbrio. Para que as pessoas tirem a ideia de que ir para nutricionista tem que ser com medo, porque vai acontecer alguma coisa que vai destruir o meu prazer e a minha qualidade de vida e o meu bem-estar. Não, e isso... a gente já chega assim, rapidinho. Não, vou me despedir, né? Exatamente. É o dia da despedida. Não, como se nunca mais. O final de semana é a minha despedida. Como se nunca mais a pessoa fosse poder comer uma pizza, um sanduíche, né? E não é. Quando você entende a lei do equilíbrio, uma coisa que a gente não está falando aqui, mas que precisa ser falado muito, é sobre a atividade física, né? Entender a necessidade da atividade física, que ela é
tão importante quanto escovar o dente, quanto tomar banho, para que a gente tenha um funcionamento metabólico, principalmente na sociedade que a gente vive, que estabeleceu padrões muito cômodos, né? A gente não levanta para nada mais, a gente tem controle para tudo, a gente faz Alexa, acenda a luz, e a Alexa acende a luz. Então, nem para acender a luz a gente vai mais, né? Daqui a uns dias a gente não vai levantar nem para pedir água, a água vai vir até a gente. Então, assim, a gente está num padrão de rotina com tanta comodidade que a gente tem o nosso nível de exercício, de atividade física diária, de vida diária, está baixíssimo. E por isso a necessidade de praticar o exercício físico pelo menos em 150 minutos por semana, né? A gente uma vez, no outubro, fez a entrevista com a doutora Lígia Teixeira, que é mastologista. Esse é o lema que ela fala diariamente no Instagram dela. Então, mulheres, homens também, 150 minutos de exercício por semana lhe coloca numa situação metabólica de prevenção de doenças. A gente está falando de câncer, a gente está falando de doenças cardiovasculares, que é a primeira e a segunda causa de morte no mundo hoje. Então, assim, a gente precisa, de fato, entender que são as escolhas que a gente faz no dia a dia, a gente precisa estar convicto delas, que vai nos colocar numa posição de bem-estar. Eu nunca fui a mais atleta do mundo, mas o ano passado eu tirei para entender a necessidade e a importância. E quando você vê o resultado da constância, é constância. É você ir ali, ó, como se fosse não, sendo uma responsabilidade sua com você mesmo. E de repente você começa a perceber que comer uma besteirinha no final de semana não vai alterar em nada, altera porque você tá parada. Né? Quando você, mas eu saio no final de semana e engordo, porque você não está fazendo nada, você não está gastando. Quando você tem aquele gasto ali acrescido na sua rotina, você come uma pizza, você come um sanduíche e não muda, porque o seu padrão de gasto energético, ele está alto. Então, a gente precisa, de fato, entender que não é um bicho de 7 cabeças. Parece, mas não é. E é legal isso, eu, assim, percebi esses tempos atrás que a autoestima, ela tem tudo a ver com o autocuidado, né? Também. Sim. Às vezes a gente acha que não, mas tem, né? Sim. São coisas que estão interligadas, né? Quando eu começo a me cuidar, assim, você estava falando há pouco desse momento em que pós maternidade, né? Em que ela teve essa oportunidade de ser cuidada, né? E se enxergar mulher novamente, porque até então era mãe do Nick, né? A partir do momento que você começa a se cuidar novamente e que a gente acha que é uma bobagem, né? O fazer a unha, o fazer o cabelo. Às vezes eu oriento para as pacientes assim, quando você for tomar banho, tranca o quarto, né? Assim, tenha o seu momento de banho. Porque às vezes a gente está tomando banho naquela correria, porque eu tenho que fazer alguma coisa logo em seguida. A criança está dentro do quarto chamando, né? Você toma banho para dormir, coloca qualquer roupa e vai lá e deita. São momentos, às vezes a gente fala do autocuidado, como se também fosse uma coisa que a gente precisasse sempre gastar dinheiro para se cuidar. E não, o autocuidado, ele está dentro da nossa casa, ele está numa música que eu gosto de ouvir, que eu posso colocar no trânsito, ele está no momento que eu estou passando o hidratante e eu estou me acariciando, eu estou me tocando, né? Eu estou me sentindo. Está no momento que eu estou tomando o meu banho, estou sentindo a água morninha ou gelada, né? Vai depender do gosto de cada um. Mas são momentos que eu paro para cuidar de mim, para dar atenção a mim. E nesse ritmo de vida, Mara, que a gente tem cada vez menos, a gente vem percebendo a possibilidade, a disponibilidade, não é nem a possibilidade, mas a disponibilidade das pessoas fazerem isso. Porque a gente está sempre pensando no minuto seguinte. E a importância que as pessoas dão a isso, né? Porque como você falou, não dão, né? Exato, são coisas que a gente vê como mínimas, só que são coisas grandiosas, assim, para o ser humano, sim, né? Para que você se sinta bem com você, né? E o quanto que isso reflete na sua relação com as outras pessoas. Porque quando você acorda e você não sai correndo da cama porque você tem um compromisso logo em seguida, o seu bom dia vai ser diferente, o seu parar para olhar para o outro vai ser diferente. Então é uma via de mão dupla, né? Você se cuida, mas automaticamente você também semeia esse cuidado nas pessoas que estão ao seu redor. E a gente, por não ter isso, a gente acaba se afastando cada vez mais da nossa essência,
do olhar para nós, da nossa autoaceitação, né? E aí a gente vai sempre estar buscando em outras situações, em outras vidas, em outras histórias, e isso vai gerando cada vez mais sofrimento, né? Pois é, eu acho que a grande lição que a gente tira desse breve bate-papo que nós tivemos aqui com as meninas é essa, né? De que a gente se cuidando, a gente também acaba até tendo um outro olhar para nós mesmas, né, meninas? Sim. A gente foi... Eu tô nessa construção, né? Construção de entendimento. Eu não sei se isso é comum a todas as mulheres, mas eu acho que foi incutido em mim, pelo menos eu posso falar por mim, que nós mulheres precisamos, para que a gente seja uma boa mãe, a gente tem que colocar o nosso filho em primeiro lugar. Para que a gente seja uma boa esposa, a gente tem que colocar o marido em primeiro lugar. E a partir do momento que a gente entra nesse autoconhecimento e que a gente mergulha na necessidade de melhorar enquanto pessoa, isso é uma coisa que eu estou aprendendo, tá? Para mim ainda é muito difícil entender que eu tenho que estar em primeiro lugar. Para mim é um desafio. Mas porque eu acho que o meu filho tem que ser antes de mim, né? E o meu marido fala muito, Cíntia, a lei do avião. Você bota o oxigênio em você e depois você bota no outro, que você tem que estar bem para poder ajudar o outro. Então, assim, eu acho que a maioria das mulheres, elas carregam essa carga mesmo, né? De estar priorizando o trabalho, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ser muito boa, eu tenho que ser uma ótima esposa, eu tenho que ser uma ótima mãe. E a gente vai deixando o nosso lado mulher, pessoa, indivíduo, né? Sobre essas questões. Nesse meu trabalho, eu fui resgatar quais são as músicas que eu gosto de escutar. Quando a Carmen falou, eu não lembrava mais, assim. Eu escuto as músicas na vida, na rua, e aí eu digo, ai, que música legal, mas aí depois a rotina me engole e eu nem lembro mais que música é aquela. Então, assim, uma das minhas tarefas de casa foi fazer uma playlist das minhas músicas, para que eu bote e eu tenha o prazer que aquela música me resgata e que eu nem lembro. Então, assim, olha que coisa, o poder de uma música que me traz uma memória de um momento, de uma circunstância, de uma fase da minha vida e que desperta em mim uma sensação de bem-estar, né? Então, eu acho que, assim, quando a gente fala para as mulheres, de uma forma geral, eu acho que eu não sou a única nessa condição, né, Carmen? Não mesmo. De achar que eu tenho que ser a última da lista, né? Então, eu acho que a tarefa de casa para a maioria das mulheres é exercitar isso. E eu falo aqui com toda a humildade do mundo em dizer que eu estou nessa busca também. Eu não estou aqui cantando regra, como se eu estou no meu patamar referência e venham atrás de me sigam. Não, é uma busca diária, né? A gente tem que ir encontrando as maneiras de que maneira a gente faz isso. E entender que esse posicionamento não é sinônimo de egoísmo. Exato. Porque o que a gente aprende é que se a gente se olhar primeiro, se a gente se cuidar primeiro, se a gente se priorizar, se a gente se colocar em primeiro lugar, eu estou sendo tão egoísta por fazer isso, né? E é essa ideia que a gente precisa desconstruir. Isso não é egoísmo. Você precisa estar bem para você ser uma boa esposa, para você ser uma boa profissional, para você ser uma boa mãe, para você conseguir saber aonde você se sente melhor, né? E a gente aprende a não olhar para si, a gente aprende a olhar para os outros. Principalmente nesse acúmulo, a mulher ela tem muito essa característica, né, de acúmulo de funções. Sim. Né? E nesse acúmulo de funções, eu estou lá embaixo. Né? Então, o que é que eu quero Tudo comer? vem à frente. O que é que eu quero comer? O que é que eu gosto de comer? Quais são as escolhas que eu... Não. E a gente precisa modificar isso, né? Então, aproveitar esse momento que a gente está falando para as mulheres para enfatizar o quanto que a gente precisa se encontrar enquanto mulher, para que a partir disso eu possa ser uma mulher profissional, uma mulher esposa, uma mulher que é mãe, né? E me realizar nessas outras esferas também. Maravilhosa. Meninas, infelizmente precisamos encerrar por conta do tempo. Mas assim, eu queria que cada uma, né, deixasse uma mensagem para esse dia tão legal, tão especial, que é o Dia da Mulher, que é o dia em que a gente, assim, é mais até valorizada, né, do que os demais dias. Então vamos deixar uma mensagem especial, por favor. Eu, enquanto nutricionista, vou vender o meu peixe. Por favor, fique à vontade. O meu estímulo é que as mulheres, elas entendam a importância de estar bem nutrida, bem alimentada, saudáveis, porque a gente só consegue cumprir todas estas tarefas que nos são dadas se a gente estiver com o nosso corpo saudável, se a gente estiver bem, né? Então, muitas vezes, em detrimento de cumprir todas essas tarefas, a gente esquece da importância de uma alimentação saudável
saudável e equilibrada. E a gente entra num processo de adoecimento que nem é entendido, nem é reconhecido. Mas por que eu estou tendo tanto refluxo? Por que eu não estou me sentindo bem? E essas sensações de mal-estar acabam atrapalhando até o meu desempenho nas outras tarefas. Então, entender a importância de uma boa alimentação, de uma alimentação saudável, equilibrada, acessível, simples, tá? A gente mora numa região privilegiada, a gente tá falando das raízes, do ovinho, da fruta, da verdura, do arroz e do feijão. A gente não tá falando de coisas muito difíceis, mas tentar desembalar menos, comer alimentos mais in natura, para que a gente consiga estar saudável e que assim a gente consiga exercer todos os papéis que nos são dados enquanto mulher. Maravilhosa. Então, seguindo aqui o vender o peixe, eu como maquiadora e empresária, né, falo abertamente que, como o assunto principal do nosso bate-papo foi a questão da autoestima, do autocuidado, nós, do Turali, estamos de portas abertas, né, para receber todas as mulheres na nossa casinha e para proporcionar justamente esse momento, né, de autocuidado, de entender um pouco de si, né? A nossa equipe está sempre disposta a conversar, a entender a necessidade. Eu costumo dizer que lá a gente não vende só um serviço, né? A gente vende a experiência, que é você olhar para a cliente no olho, é você ter essa troca, que eu acho que é muito importante, né? Em tempos de que tudo está muito automatizado. Então, você ter esse contato, essa aproximação, um cafezinho coado, um bolinho caseiro, para justamente tentar proporcionar um momento de autocuidado, de paz para vocês. E aí, Carmen? A gente já sai daqui querendo ir pra Turali, né? Vocês não sabem o que estão perdendo, viu? Também. Mas deixa eu falar assim. Primeiro eu quero dizer que nós mulheres somos fantásticas e a gente precisa acreditar nisso, né? A gente precisa se encontrar dentro dessa dimensão que é o ser mulher. A busca pelo autoconhecimento, ela é necessária, né? Para que você possa se encontrar enquanto corpo, enquanto expressão, enquanto emoções, né? E isso faça com que você se realize em outras esferas da sua vida. Então, nós mulheres precisamos nos encontrar, precisamos nos enxergar. E se a gente tem essa dificuldade, se alguém se percebe com essa dificuldade, né, de priorizar-se, busca ajuda, né? Assim, e isso também é se priorizar, né? Quando você vai em busca do autoconhecimento, quando você se permite fazer um processo psicoterápico, você está se priorizando, isso também faz parte do autocuidado, né? Então, que a gente possa perceber o quanto que a gente pode ser reconhecida por nós, primeiramente, para que a gente possa estar no meio dos outros de uma forma satisfatória para a gente, principalmente. Maravilhosos. Obrigada pela presença de vocês, nutricionista Cíntia Lima, Raíza Montenegro, psicóloga Carmen Costa. Muito, muito obrigada pela presença de vocês nesse Dia das Mulheres especial aqui no Bem Assim, para esse bate-papo tão leve, cheio de trocas, né, e mensagens tão importantes para nós, para que a gente possa se cuidar mais, para que a gente possa olhar mais para dentro da gente e, consequentemente, encontrar a tão sonhada, né, autoestima, que para muitos aí é algo difícil de encontrar. Gente, é possível sim. Que bom que ter essa troca com vocês me faz ainda ter mais certeza disso, ter mais certeza de quem eu sou e do que eu quero, né, pra mim e pra todas as outras mulheres. Obrigada mais uma vez, parabéns, viu, pra vocês. Bom dia. E olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente, rápido intervalo comercial, porque daqui a pouco tem uma matéria muito especial. Eu fui ontem, gente, conferir uma transformação de uma telespectadora e já vocês vão poder acompanhar muito mais, não sai daí.